Legendas de Matorzok. Uma nuvem negra está se formando sobre a República Russa do Tartaristão. Isso só pode significar uma coisa: a fábrica do terror da região está pegando fogo de novo. A Ucrânia acabou de dar um golpe massivo na Rússia ao destruir o centro que fabrica uma das armas mais valiosas da Rússia. Drones Shahed são esses drones que agora estão queimando após um ataque de longo alcance impressionante da Ucrânia, que atingiu mais de 1.300 quilômetros além da fronteira. Em 9 de agosto, vários veículos noticiaram um ataque de longo alcance da Ucrânia a uma instalação de drones no Tartaristão. O Euromaidan foi um dos primeiros e forneceu as informações básicas. Diz que o Serviço Secreto da Ucrânia, ou Serviço de Segurança da Ucrânia, já confirmou esse ataque e que um drone ucraniano atingiu uma unidade de armazenamento. Essa unidade continha tanto drones Shahed prontos para uso, quanto componentes de drones que a Rússia aparentemente comprou de fontes estrangeiras. A Ucrânia escolheu seu alvo cuidadosamente. O Tartaristão abriga a Zona Econômica Especial de Alabuga, que fica perto da cidade de Yelabuga, e possui muitas instalações que produzem drones e eletrônicos. Para as Forças Armadas russas, toda essa área é uma fábrica coletiva do terror. E é uma zona da qual o presidente russo, Vladimir Putin, depende para manter o fluxo constante dos drones de longo alcance, dos quais a Rússia agora depende tanto. Alguns detalhes extras vêm da United 24 Media. A unidade de armazenamento atingida pela Ucrânia fica em um pequeno povoado chamado Kazil Yuli. Também foi realizada pelo Centro de Operações Especiais, a do Serviço de Segurança da Ucrânia, conhecido como Grupo Alfa. A Rússia teme o Grupo Alfa, e com razão! Ele foi crucial na contraofensiva de Kharkiv em 2022, recuperando vários assentamentos ocupados pela Rússia. Agora está envolvido em ataques de drones de longo alcance, além de fazer parte do trabalho do Serviço de Segurança da Ucrânia para capturar espiões russos, simpatizantes e infiltrados que possam causar danos dentro da Ucrânia. Mas voltando ao Tartaristão, esta não é a primeira vez que a Ucrânia mira nesta república. Como diz o Kiev Independent em sua reportagem sobre o ataque, a Ucrânia já atingiu o local várias vezes desde que a Rússia iniciou sua invasão. Em 2 de abril de 2024, a Ucrânia realizou seu ataque mais profundo em território russo até então, atingindo o Tartaristão, ferindo 12 pessoas e tendo como alvo uma fábrica de drones e uma refinaria de petróleo. Ataques continuaram, sendo o mais recente em 8 de agosto, numa campanha coordenada pela Ucrânia para eliminar a Zona Econômica Especial de Alabuga. O Serviço de Segurança da Ucrânia fez questão de informar a Rússia sobre o que realizou. Em postagem no Telegram sobre o ataque, o Serviço de Segurança da Ucrânia disse: drones de longo alcance do Centro de Operações Especiais, a do Serviço de Segurança da Ucrânia, atingiram nesta manhã um centro logístico com Shahids prontos para uso e componentes estrangeiros. Esse depósito está localizado no povoado de Kazil Yuli, na República do Tartaristão. Também justificou o ataque e afirmou: o Serviço de Segurança segue desmilitarizando instalações militares russas em áreas profundas atrás das linhas inimigas. Os depósitos de armazenamento Shahid, com os quais o inimigo aterroriza a Ucrânia todas as noites, são um dos alvos militares legítimos. Cada operação bem-sucedida como essa reduz a capacidade do inimigo de travar uma guerra de agressão contra a Ucrânia. Esse ponto-chave será retomado mais adiante no vídeo. Por enquanto, a Rússia fica tentando fazer o que sempre faz: fingir que nada aconteceu. O Kiev Independent diz que não há nenhuma declaração oficial do Ministério da Defesa da Rússia no momento da criação deste vídeo. Provavelmente, não haverá uma declaração a caminho. Por quê? O modus operandi da Rússia, sempre que a Ucrânia realiza um ataque bem-sucedido, é negar, desviar e até mentir descaradamente sobre o que aconteceu. A Rússia vai dizer ao mundo que suas incríveis defesas aéreas derrubaram todos os drones que apareceram. Se surgirem imagens das consequências dos ataques de drones da Ucrânia, a Rússia vai afirmar que não foi o drone que causou os danos, e sim os destroços. As defesas aéreas da Rússia foram tão fortes que derrubaram drones ucranianos, causando incêndios. Desta vez, a Rússia não pode inventar essas bobagens.
Há imagens demais que provam exatamente o que aconteceu. Vídeos mostram drones da Ucrânia cumprindo sua função. O primeiro começa com o cinegrafista filmando o céu lindo e limpo do Tartaristão. Quem tem ouvidos atentos logo percebe o zumbido de um drone se aproximando. Isso nos dá a dica de que nosso cinegrafista amador está vasculhando o céu, procurando pelo que ele sabe que está chegando. Então, ele aparece. Parecendo pouco mais do que um ponto no céu a princípio, o drone da Ucrânia está a caminho do depósito russo. O vídeo dá um zoom e o drone pode ser visto em todo o seu esplendor. E enquanto uma voz russa em pânico grita algo ao fundo, o drone desce e acerta diretamente o alvo. Sem defesas aéreas visíveis. Os canhões antiaéreos russos não estão disparando, já que parece que o drone ucraniano teve um caminho livre até o alvo. E como se fosse para esfregar sal na ferida, há um segundo vídeo, bem mais curto, mostrando o impacto de um ângulo diferente. O vídeo mostra o drone no céu antes de descer e explodir em uma grande bola de fogo ao atingir um prédio. A Rússia não pode negar isso. Então, a Rússia está ficando em silêncio, porque não há chance de seu Ministério da Defesa admitir ao mundo o que as evidências mostram claramente. A Ucrânia acabou de explodir um depósito de drones em Tartaristão. Espectadores atentos desses vídeos podem notar os closes dos drones da Ucrânia, que revelam pistas sobre as armas de longo alcance usadas no ataque. A imprensa Euromaidan fornece a resposta para aqueles que não conhecem de imediato os drones ucranianos. Foi um drone Lyuty que causou os danos, e esse é um dos drones mais assustadores do arsenal da Ucrânia. Em 4 de agosto, 5 dias antes de a Ucrânia atacar o depósito de drones em Tartaristão, a Forbes publicou um perfil sobre o drone Lyuty, destacando o poderoso veículo aéreo não tripulado. A resposta da Ucrânia aos Shaheds russos. O drone ucraniano provavelmente é bem superior. O Lyuty começou a ser desenvolvido em 2022 durante a defesa inicial da Ucrânia contra a invasão russa. Naquele tempo, usar isso para atacar alvos na Rússia parecia apenas um sonho distante. Principalmente porque atacar território russo era um dos avisos de Putin para escalar a guerra. A Ucrânia continuou trabalhando. Em 2023, os desenvolvedores do drone, o conglomerado estatal de defesa ucraniano Antonov Aviation Science and Technology Complex, haviam terminado seu trabalho, permitindo que a Ucrânia colocasse em operação os drones Lyuty. Em 2024, esses drones começaram a voar para a Rússia para atacar alvos de infraestrutura importantes. Se algum dia existiu um drone perfeito para esse trabalho, é o Lyuty. As versões iniciais do drone já eram impressionantes o suficiente. Eles podiam voar por cerca de 1.000 quilômetros carregando um explosivo de 50 quilos. Isso já era suficiente para entrar no território russo, mas ele podia voar longe o bastante para atingir as instalações de produção de drones da Rússia no Tartaristão. Então, o trabalho continuou. Atualizações constantes no Lyuty original deram a ele um alcance de 2.000 quilômetros, enquanto carrega um explosivo de 75 quilos. Agora, o drone voa mais longe e atinge com mais força do que nunca. E foi essa versão aprimorada do Lyuty que aparentemente acabou de devastar o depósito de drones da Rússia em Tartaristão. Mais impressionante ainda, Antonov previu quase todos os problemas que poderiam impedir a Ucrânia de usar o drone em ataques profundos. Pegue, por exemplo, os sistemas de guerra eletrônica, ou guerra eletrônica. A Rússia desenvolveu técnicas de guerra eletrônica que permitem bloquear drones ucranianos, mirando nos seus sinais de navegação e comunicação. Para drones como o Lyuty, que entram no território russo, esses sistemas de guerra eletrônica bastariam para barrar ataques ucranianos. No caminho, a quilômetros dos alvos. Por isso, o Lyuty não é pilotado remotamente. Isso significa que nenhum sinal de comunicação está sendo transmitido do operador para o drone. O Lyuty usa um sistema combinado de navegação, sistema de posicionamento global e inercial, semelhante ao de um míssil moderno, para guiá-lo no início do voo. Quando o drone se aproxima do alvo, os sistemas de navegação são substituídos por um sistema de visão computacional com inteligência artificial. Resistente a muitas formas de guerra eletrônica, esse sistema permite que o Lyuty trace rotas de voo complicadas em tempo real.
As partes que ele comanda também ajudam a evitar radares e a ficar fora do alcance das defesas aéreas de curto alcance da Rússia contra drones ucranianos. Pense nos vídeos discutidos anteriormente. Foi mencionado anteriormente que não havia sons dos sistemas de defesa aérea russos disparando em direção ao drone da Ucrânia. Agora está claro o motivo. A inteligência artificial do Lyuty ajudou a determinar uma rota que aproveitava os pontos cegos na fábrica de Tartaristão. Existem muitos desses pontos cegos. A Rússia perdeu 1.204 de seus sistemas de guerra antiaérea, de acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia. A Rússia está estendendo ao máximo o que lhe resta. Mas é impossível cobrir todos os corredores aéreos possíveis em suas instalações mais valiosas. No mundo ideal, fábricas do Tartaristão teriam sistemas de defesa aérea em todos os lugares. A realidade para Putin é que a Rússia é tão grande que não é possível cobrir tudo. E isso é ainda menos provável, já que muitos desses sistemas defendem o território ucraniano ocupado pela Rússia. Oportunidades têm surgido de todos os lados para a Ucrânia usar seus drones Lyuty, e a Ucrânia tem aproveitado essas oportunidades. O ataque de 9 de agosto em Tartaristão está longe de ser a primeira vez que esse drone causa impacto na Rússia. Claro, a Rússia nunca admite que a Ucrânia atinge com sucesso alvos em seu território com drones de longo alcance. A Forbes cita vários casos prováveis de uso de um Lyuty. O primeiro foi em janeiro de 2024, quando a Ucrânia atacou um depósito de petróleo em São Petersburgo. O drone ucraniano viajou cerca de 900 quilômetros para o ataque, indicando que o Lyuty provavelmente foi a arma usada. Outros ataques ocorreram depois. A base aérea de Mozdok foi atingida por um Lyuty em junho de 2024. Em 2025, a Ucrânia tem usado sua versão aprimorada do drone para atingir oleodutos e gasodutos em toda a Rússia. A resposta da Ucrânia ao Shahid se mostrou tão eficaz que Militeny relata que o drone agora é usado em 80% dos ataques que a Ucrânia está realizando contra as refinarias de petróleo da Rússia. Agora também destrói instalações de armazenamento de drones. Melhor ainda, o custo. Um Lyuty custa cerca de $20 mil para ser feito. Embora as estimativas variem, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais diz que agora custa cerca de $35 mil para a Rússia produzir. Um único drone Shahid provavelmente é muito mais barato porque não inclui os sistemas inovadores de inteligência artificial vistos no Lyuty. Ainda assim, nesse valor, o drone ucraniano só precisaria ter destruído 6 Shahids russos para garantir o retorno do investimento. Isso sem nem considerar o enorme buraco no telhado de um depósito destruído que agora precisa de reparos. Independentemente de quantos Shahids o ataque da Ucrânia destruiu, essa é a única coisa que realmente não se sabe sobre o que a Ucrânia conseguiu. Quantos Shahids da Rússia agora estão em pedaços graças a um único Lyuty? A Rússia jamais revelará a resposta, mas se o drone ucraniano destruiu todo o depósito, o número deve chegar às dezenas. Isso mostra como o design superior e a escolha de alvos destacam a grande diferença entre as estratégias da Ucrânia e da Rússia no uso de drones de longo alcance. Isso nos leva às ramificações mais amplas do ataque da Ucrânia ao Tartaristão. Primeiro, voltando ao motivo do Serviço de Segurança da Ucrânia para realizar o ataque. Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, a Ucrânia tenta desmilitarizar a Rússia ao atingir o máximo de alvos possíveis dentro do país. A Zona Econômica Especial de Alabuga é um dos principais meios da Rússia para garantir drones suficientes em ataques mais intensos e longos contra cidades ucranianas. Como noticiou a CNN em 8 de agosto, as fábricas de Alabuga produzem drones em ritmo acelerado para atender às exigências de Putin. Hoje, cerca de 90% da produção dos drones Shahed pela Rússia ocorre em seu território, com Alabuga sendo essencial para isso. E o local está crescendo. Imagens de satélite de julho mostram que a Rússia constrói novas instalações de produção e dormitórios para trabalhadores. Claro, todos os drones produzidos nessas instalações precisam ser armazenados antes de serem enviados para os locais de onde a Rússia precisa lançá-los. Essa foi a brecha que a Ucrânia aproveitou em 9 de agosto.
A Ucrânia possivelmente atingiu instalações de fabricação no Tartaristão e confirmou acerto em unidade de armazenamento. Isso já é suficiente para causar um problema na cadeia de suprimentos da Rússia. Agora, há uma observação interessante sobre o crescimento da Zona Econômica Especial de Alabuga. Como a Forbes relatou em 10 de agosto, o Irã teve um papel enorme para que a Rússia conseguisse colocar as mãos nos drones Shahed. No início de 2023, um acordo de 175 bilhões de dólares fez com que o Irã permitisse que a Rússia construísse Shaheds em território russo. Antes disso, o Irã lucrou com um acordo que permitiu enviar 6 mil Shaheds à Rússia por 193 mil dólares cada. Isso foi mais 1,158 bilhão de dólares para o Irã antes do acordo de 175 bilhões. Agora, a Forbes diz que o Irã pode estar começando a se arrepender como vendedor. A Rússia simplesmente não precisa mais do Irã, como fica evidente pelo fato de que a Rússia está produzindo até 90% de seus próprios Shahed. Provavelmente, o Irã não antecipou isso. Provavelmente, pensou que lucraria bilhões de dólares extras com a guerra na Ucrânia, devido ao foco da Rússia em produzir mais unidades mecanizadas para a invasão terrestre. Claro, a Rússia vai construir seus próprios Shaheds, mas ainda precisaria do Irã para preencher as lacunas. Quando Putin começou a apostar mais no uso de drones, o Irã deve ter esfregado as mãos de alegria com todo o dinheiro que estava prestes a entrar. Dinheiro que não vai receber graças à decisão míope de permitir que a Rússia construa seus próprios Shaheds. Claro, um único ataque contra Tatarstão não vai fazer a Rússia correr de volta para o Irã. Para adquirir mais drones, a Ucrânia precisa causar mais danos. Mas se isso realmente acontecer, a Rússia pode acabar pagando os olhos da cara por drones que o Irã não está nada feliz por não conseguir vender. Devido à Rússia ter transferido quase toda a produção dos Shahed para seu território. E falando sobre a produção de drones russos, ela aumentou bastante. E graças a esse aumento, a Ucrânia está lidando com a Rússia, enviando muito mais Shaheds para o seu território, levando a outro motivo pelo qual o ataque em Tartaristão é importante. Cada Shahed destruído é um drone que não pode ser enviado para uma cidade ucraniana. Isso é vital em um momento em que os ataques de drones de longo alcance da Rússia estão mais intensos do que em qualquer outro momento durante a guerra na Ucrânia. Foi mencionado anteriormente que a Ucrânia escolhe cuidadosamente os alvos militares para atacar com seus drones Lyuti. A Rússia não faz isso com seus Shaheds. Ela simplesmente envia centenas desses drones, de uma vez, para atacar cidades ucranianas e causar estragos entre os civis do país. A Al Jazeera tem os dados. Em 3 de agosto, a agência France Presse informou que a Rússia lançou 6.297 drones, um aumento de 16% em relação ao recorde do mês anterior. Dos 6.297 drones, 6.129 eram Shaheds, como os que a Ucrânia destruiu em Tartaristão. Isso equivale a cerca de 197 drones Shahed entrando no território ucraniano por dia no mês passado. Para dar um contexto extra, a Rússia lançou 423 drones contra a Ucrânia em julho de 2024. Em um ano, a Rússia elevou a produção e agora utiliza 14 vezes mais drones por mês do que em 2024. E só vai piorar se a Rússia conseguir atingir as metas de produção de drones de Putin, segundo a Newsweek. O Instituto para o Estudo da Guerra diz isso. A Rússia está tentando chegar ao ponto em que possa lançar 2.000 drones contra a Ucrânia em um único dia. Isso seria devastador, mas a Ucrânia pode ver alguns pontos positivos nessa notícia. Parte do motivo pelo qual a Rússia está focando tanto na produção de drones agora é que está ficando sem as unidades mecanizadas, das quais dependeu durante grande parte da invasão de Putin. Como afirmou o Dr. Jack Watling, especialista militar do Royal United Services Institute, à Sky News em maio. Os estoques russos de equipamentos soviéticos antigos, como tanques, veículos de combate e artilharia, devem acabar entre agora e meados do outono. Assim, a capacidade da Rússia de repor perdas dependerá apenas do que conseguir produzir do zero. Esse ponto positivo pode não importar para a Ucrânia, com milhares de drones Shahed invadindo seu espaço aéreo.
Por isso, ataques como o ocorrido no Tartaristão são necessários. Sozinho, o ataque ao Tartaristão parece um ataque isolado contra um depósito de drones russo. Não é! Na verdade, é parte do esforço sistemático da Ucrânia para destruir depósitos e instalações de produção de drones russos. A Zona Econômica Especial de Alabuga em expansão é um dos alvos mais importantes para a Ucrânia, à medida que a guerra avança para 2025 e segue para 2026. Essa área permitirá que a Rússia alcance a meta de 2.000 drones diários, definida por Putin. A única maneira de impedir que isso aconteça é colocar toda a zona em chamas. Lyuty fornece à Ucrânia a ferramenta necessária para o trabalho. É provável que, nos próximos meses, apareçam mais relatos de fábricas e depósitos de drones destruídos no Tartaristão. Agora, os drones são o único aspecto das forças armadas russas cujo número está aumentando. Eles também podem, em breve, enfrentar uma escassez devastadora. Assim como os mísseis e tanques da Rússia, a máquina de guerra russa está se esgotando, e os números são absolutamente brutais. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura atualizada sobre os mais recentes ataques profundos da Ucrânia ao território russo.